Fala galera, beleza? Hoje é o nosso terceiro vídeo da série O Fim do Mundo. Antes de começar esse vídeo, faz um favor para mim. Se você ainda não assistiu o primeiro ou o segundo vídeo, eu peço por gentileza, assista. Eu vou deixar o link na descrição, tanto do primeiro vídeo quanto do segundo vídeo. Assiste e depois você vem no terceiro. Segunda ajuda que eu vou pedir para você, tá aqui, curte o vídeo, dá um like, dá uma joinha para mim saber que você está assistindo e compartilha. Hoje nós vamos falar sobre a nossa única esperança, a única esperança que o crente, a única esperança que a igreja deve ser a vinda de Eu te amo, senti saudade. Bom, hoje a esperança no mundo é que o coronavírus passe, que a economia melhore, enfim, que o país fique melhor, né? Que tudo fique em paz, em tranquilidade. Mas a esperança nossa, da igreja, do crente, é que Jesus volte. Nós não podemos ter a esperança que o mundo vai melhorar, que a economia vai melhorar, não. A nossa esperança deve ser única, a vinda de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse terceiro vídeo, sobre os sinais que vão antecederem a vinda de Cristo. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 24, verso 8. Contudo, esses acontecimentos serão apenas as primeiras dores de um parto. Jesus está falando sobre alguns acontecimentos que vão ser sinais que a vinda dele está próxima. Só que Jesus ele chama isso de primeira dor de um parto, ou seja, é o início. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, são as primeiras dores de um parto, viu? Então, no português claro e bem reto, é o seguinte, o pior ainda está por vir. E que acontecimentos são esses, Luiz? Quais são esses sinais que são como as primeiras, o início do indício que Jesus está voltando? Lucas 21:10 responde essa pergunta. Olha quais são os sinais. Portanto, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá muitos lugares, enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimento. Então, tudo isso é apenas sinais das primeiras dores de parto. O pior ainda está por vir. Então, Jesus está dizendo mais ou menos assim, quando vocês virem essas coisas, são as primeiras. O pior ainda está por vir. E quando diz dor de parto, eu tenho uma experiência não agradável para contar para você. Quando a minha filha Emanuele nasceu, eu pude acompanhar o pré-parto. E eu não tenho lembranças agradáveis desse pré-parto. No pré-parto, a primeira dor que a minha esposa sentiu, a Regiane, dava para ver que era dolorido, ela gritava, mas quando se aproximou que realmente a Manu estava para nascer, as últimas dores de parto, meu Deus, eu fiquei assustado, eu fiquei em choque com o que eu vi. Eu fiquei tão assustado, gente, que eu tomei uma atitude inocente. Eu saí da sala, andando no corredor, eu encontrei uma enfermeira, fui até a enfermeira e pedi para ela dar uma anestesia na minha esposa. Falei, moça, por favor, tem como dar uma anestesia na minha esposa? Aí a enfermeira olhou para mim e deu risada, falou, lógico que não, se eu der vai acabar a dor dela. Aí eu olhei para a enfermeira, falei assim, moça, mas esse é o objetivo, não tem nada para passar a dor? E aí a enfermeira, ela me falou, ela me explicou de uma maneira muito educada. Ela falou, moço, você é primeira vez que você vai ser pai pelo jeito, né? Você é pai de primeira viagem. Eu falei, sou, moça, eu nunca fui pai, é a primeira vez. Então eu falei assim, eu vou te explicar. O que são as contrações? Elas são dores que vão induzir, vão forçar a sua esposa a empurrar a criança para fora. Assim, então, moço, se eu aplicar uma anestesia nela agora, ela vai ter um parto normal, não é verdade? Eu falei, sim, vai ser um parto normal. Então, se eu aplicar uma anestesia, ela não vai sentir dor. Mas também, ela não sentindo dor, ela não vai forçar para a criança nascer. E aí, se ela vai ter um parto normal e não sentir dor, o bebê não vai nascer e ela vai correr risco e a criança vai correr risco. Então, moço, eu não posso aplicar uma anestesia nela, não posso.
E ela então foi comigo até a sala, até o quarto, né, onde a minha esposa estava. Ela chegou perto da minha esposa e disse para minha esposa: moça, quando vier a contração de novo, força, porque quanto mais você forçar, mais rápido vai ser o nascimento da sua filha e a dor vai passar e aí você vai estar com a sua criança logo. E não deu outra. A minha esposa se acalmou. Quando veio a contração forte, ela gritou, forçou, entrou em trabalho de parto, a Manu nasceu, aquele sofrimento acabou e a alegria do nascimento, tanto minha quanto da minha esposa, nem se compara com aquela cena de assustador e de dor que ela passou. Então, quando eu vejo Jesus, ele fazendo uma analogia sobre primeira dor de parto, eu vejo Jesus nos preparando para a realidade de como vai ser o cenário mundial perto da vinda dele, para que nós como igreja, como cristãos, não venhamos sofrer um choque, um baque. Se eu, por exemplo, soubesse como que ia ser o pré-parto, eu não sofreria o baque que eu sofri, eu não ficaria tão assustado. Se alguém tivesse me explicado, se eu tivesse buscado na internet saber como que era um pré-parto, acompanhar tudo isso, eu estaria preparado. Mas por causa do meu despreparo, da minha falta de conhecimento, o que gerou em mim? Pânico. Eu fiquei apavorado naquele momento lá. Hoje, se eu for ter um filho, novamente, a minha esposa for ter um filho, uma filha, e eu vou assistir, mas eu garanto pra você que eu não vou sentir medo, porque eu não sou mais pai de primeira viagem, eu já sei muito bem o que vai acontecer, como que vai ser o andamento da coisa. Então eu vou passar por essa fase novamente, o quê? Mais tranquilo do lado da minha esposa, e não vou pedir anestesia de novo pra enfermeira não, por falta de conhecimento. Hoje, a pergunta que muitas pessoas fazem é o seguinte: mas Luiz, tudo bem, esses são os sinais, mas você concorda comigo que sempre houve terremoto? Sim. Você concorda comigo que sempre houve fome? Sim. Você concorda comigo que sempre houve epidemias? Sim, eu concordo. Mas, agora para analisar, hoje nós estamos diante de uma pandemia. O que é uma pandemia? É aquilo que tem alcance mundial. Então você concorda também comigo que essa pandemia é muito mais forte do que qualquer epidemia que teve antes? Você concorda também que os terremotos de hoje em dia são muito mais fortes do que os terremotos de antes? Você concorda que se houver uma terceira guerra mundial, o efeito vai ser muito mais forte do que a primeira, do que a segunda guerra mundial? É quando Jesus falou que epidemias, guerras seriam primeiras dores de parto. Você não pode ignorar que tudo isso que já aconteceu e Jesus não voltou, talvez seja porque fossem as primeiras dores de parto. Mas quando eu vejo uma pandemia hoje, uma pandemia matando milhares na Itália, na Espanha, começando a se arrastar pelo Brasil, colocando o mundo em pânico, eu vejo que já não é mais a primeira dor de parto. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Eu vejo que pode ser a última dor de parto, que pode ser as últimas dores de parto, porque a intensidade dessa pandemia é muito forte. É como se fosse a última contração quando está próximo para nascer a criança. Porque o que é a contração? É uma maneira da criança dizer: mamãe, Luiz, papai Luiz, mamãe Regiane, eu tô nascendo, calma. É assim, quando você vê uma pandemia, é exatamente Jesus dizendo: tô chegando, eu tô retornando, eu tô voltando para buscar vocês. E aí, o que nós vemos o quê? Nós vemos um cenário das pessoas em pânico. Nós vemos um cenário das pessoas desesperadas. É até compreensível pessoas do mundo que não conhecem a Deus, que não conhecem a Bíblia, se desesperarem. É compreensível porque o cenário é assustador. Mas quando esse desespero está dentro da igreja, está no meio de crente, aí não é admissível. Por quê? Porque Jesus já deixou isso como sinais. A Bíblia já nos prepara para coisas terríveis. Então, diante disso,
nós não devemos se assustar. Primeiro, por quê? Porque Jesus já avisou. Segundo, porque Ele está conosco. Ele disse, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, até o fim eu vou estar com vocês. Vocês não vão estar sozinhos nisso. Então não tenho por que nós, como crentes, conhecedores da palavra e praticantes, se desesperarmos como o mundo está desesperado. Por isso que Jesus em Mateus 24:6, ele diz assim, quando isso acontecer, não vos assustem. Não tenham medo, não criem pânico, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Então o mundo, ele pode ficar em pânico com o cenário, é compreensível. O que não é compreensível é crente ficar em pânico, porque isso revela a falta de conhecimento das Sagradas Escrituras. Então Jesus está dizendo que nós não devemos nos assustar quando nós vemos o cenário mundial cada vez ficar mais difícil, cada vez as lutas, as dificuldades, as pandemias matarem mais. Nós não devemos nos assustar. E por incrível que pareça, em Lucas 21:8, Jesus ele diz assim, sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai, alegrai-vos e levantai vossas cabeças, pois está muito próximo a vossa redenção, a vossa salvação. Então Jesus está falando pelo contrário, o mundo sente medo, o mundo sente desespero. Nós devemos nos alegrar, porque é um claro sinal que a vinda de Cristo está próxima e a nossa esperança vai ser realizada, concretizada, que é estar para sempre com Ele. A nossa alegria não deve estar em um governo melhor, a nossa alegria e esperança não deve estar no mundo melhor, não deve estar em um país melhor. A nossa alegria e esperança é única, é a volta de Cristo. Em Apocalipse 21:1 até o verso 5, ele disse assim, então vi novo céu e nova terra, e os primeiros céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava, eis o tabernáculo de Deus que agora está entre os homens, com os quais ele habitará, e ele será o seu povo, e o seu próprio Deus viverá entre eles, e será o seu Deus. Verso 4, guarde essa palavra para você. E ele lhe enxugará de todos os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem mais pranto, nem mais lamento, nem mais dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Aquele que está sentado no trono afirmou, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Esse dia vai ser o dia do arrebatamento da igreja. Vai ser o dia que no piscar de olho, Jesus ele vai nos tirar. Mas isso vai ser assunto do nosso próximo vídeo. Não perca a quarta série de vídeo, O Fim do Mundo, que nós vamos falar sobre arrebatamento. Deus abençoe você. E aí, gostou do vídeo? Assistiu o vídeo até aqui? Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau.